Olá, pessoal do Direito, tudo bem? Eu sou o professor João. Nós estamos dando continuidade ao tema que nós iniciamos na última aula, que é a questão do direito natural, o conceito de direito natural, de que forma esta temática direito natural está vinculada aos pensadores das correntes filosóficas. Vimos na aula passada as várias correntes, as várias vertentes que fundamentam e que discutem a questão do direito natural desde o período antigo até os autores mais contemporâneos. Vimos também que ela é uma temática de grande discussão que constantemente ela volta à tona, principalmente nos círculos acadêmicos contemporâneos, onde ela é resgatada constantemente. E qual é a finalidade da minha aula de hoje? Trouxemos na aula passada a discussão principalmente assim que as correntes do justnaturalismo, as vertentes que elas são endereçadas, elas têm a sua base em alguns pensadores. Ela tem fundamento em alguns pensadores que expressam, a partir do viés filosófico, uma reflexão que vai incidir diretamente no direito. E essa aula de hoje eu tenho como meta, como objetivo, como preocupação, apresentar alguns autores, não vou me reportar aos autores antigos que discutem o direito natural, mas principalmente a partir do viés medieval, eu quero trazer assim até o início do pensamento moderno, trazendo alguns autores. Vou trazer Tomás de Aquino, Francisco de Vitória, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke e, claro, o nosso grande amigo Jean-Jacques Rousseau. Então vejam, para estudar pensadores, eu sempre me reporto a isso, que todas as vezes que nós vamos ler um autor, estudar um autor, nunca podemos perder de vista o viés sincrônico e diacrônico. Repetindo, o viés sincrônico, por parte de quem estuda um autor, importa em ter presente em que período este autor está vivendo, qual o contexto histórico, político, social, religioso, enfim, o contexto no qual este autor expressa suas ideias. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que nós tenhamos presente também o viés diacrônico, isto é, a diacronia significa qual é as interligações, qual é as correlações existentes entre aquilo que a circunscrição do período, aquilo que está acontecendo, e quais são as ideologias que geram neste autor a sua forma de pensar, a sua forma de escrever, a sua concepção sobre a temática. O primeiro autor nosso, Tomás de Aquino, já vimos também em aulas anteriores, é um dos que mais levantam a bandeira da questão sobre o tema direito natural. E nós sabemos que Tomás de Aquino, em pleno período medieval, ele tem acesso às obras de Tomás de Aquino, ele conhece as obras de Tomás de Aquino no seu original, trazido por Avicena, é claro. E Tomás de Aquino, depois de ler Aristóteles,
E ler a temática sobre direito natural em Aristóteles, ele parece, e a gente descobre isso, que Tomás de Aquino faz uma síntese entre o conceito de filosofia, direito natural, filosofia, pensado em Aristóteles, e direito natural à luz da própria verdade revelada ou da teologia. Para Tomás de Aquino, quando ele fala de direito natural, fundamentado na filosofia aristotélica, Tomás de Aquino diz que toda lei que gera um direito, ela tem a sua fonte. A fonte, a gente sabe que fonte é de onde brota, de onde emana a vida. Ele diz assim que todo direito, ele tem a sua fonte na natureza humana e, claro, na razão natural do homem. Por que em toda a natureza e na razão natural do homem? Quando Aristóteles escreve sobre direito, ele diz que a finalidade de organizar os homens é fazer com que eles vivam bem, vivam de maneira teleológica, isto é, cumpram os seus fins na cidade e sejam felizes. Ou, em outras palavras, para Aristóteles, a justiça é fazer com que o homem viva bem, conforme a sua natureza, vivendo na sociedade. Por isso que ele diz que o homem é um ser socialmente político, naturalmente político. Tomás de Aquino vai um pouquinho além. Ele aproveita essa ideia de Aristóteles, mas ele vai dizer assim que o homem não tem apenas esse fim natural, mas ele diz que esse fim natural nada mais é, no direito natural, do que a expressão do direito divino. Isto é, o homem ele tem que ser feliz nesta vida, mas ao mesmo tempo, ele, pelo direito natural, por viver esta ordem natural, ele é conduzido, ele é seduzido para viver o bem final, a eternidade. Por isso, Tomás de Aquino diz que todo direito humano, portanto, toda lei natural, ele tem que ser expresso através de leis que sejam realmente justas. Então veja, aqui ele se reporta ao próprio Aristóteles, mas ao mesmo tempo, essas leis, elas devem ser emanadas da própria lei natural. Isso quer dizer, lei natural e direito natural caminham juntas. Andando um pouquinho na história, nós temos um outro autor, esse cara eu acho incrível, ele, que é Francisco de Vitória. E Francisco de Vitória assim está bem na transição do período medieval para o período moderno, bem no período renascentista. E Francisco de Vitória foi um cara assim que trouxe também presente o contexto das grandes navegações. Francisco de Vitória trouxe assim uma espetacular contribuição para o direito quando ele trouxe questões da teologia, aquelas abordadas por Tomás de Aquino, que dizia que quando a lei expressa o direito natural, ela nada mais é do que uma expressão do direito divino. E Francisco de Vitória traz assim um novo olhar, ele traz uma nova perspectiva, principalmente quando ele traz as discussões da teologia para a filosofia. E
das questões que Francisco de Vitório, desculpe, traz à tona é a questão do direito das gentes. Isto é, aquele direito natural, próprio de cada pessoa, aquele direito que é íncito, está presente no sujeito. E uma das questões que Francisco de Vitória trouxe assim à tona foi a discussão, principalmente quando dos colonizadores europeus querendo invadir e invadindo realmente vários países do mundo. Ele colocou assim em questão que esse direito das gentes, como direito natural, é algo inalienável. Algo inalienável, isto é, ninguém pode tirar. E ele trouxe à tona assim, uma das questões muito célebres, que os índios são naturalmente livres. E aí ele questionou assim de uma forma muito criteriosa a superioridade europeia, trouxe até a discussão a questão do poder religioso da igreja, que de uma certa forma, trazendo a questão da catequização, da colonização, queria apresentar um novo modelo. E ele diz assim, não, é um direito que é próprio. E ele colocou, dizendo, até justificando a questão do princípio da guerra justa como algo do direito natural. Ninguém pode me tirar aquilo que é meu. E mais ainda, Francisco de Vitória, dentro desse pensamento filosófico, dentro do pensamento do direito, ele trouxe também a discussão sobre a ilegitimidade da dominação espanhola na América, tendo presente a questão do quê? Do direito das gentes, como direito natural. Percebe? Ganhamos uma evolução aqui. Além do pensamento do direito natural de cunho religioso, ele já desce para questões mais práticas, trazendo à tona como elemento do direito natural o direito das gentes. Um outro autor incrível, também assim, que reflexiona sobre o direito natural é Hugo Grotius. E Grotius tem um olhar muito interessante para o direito natural. Grotius pergunta assim, mas de que forma vincular a lei como uma expressão do direito natural? E ele começa dizendo assim que a lei está fundamentada na convicção do direito natural. Ou, em outras palavras, toda lei para Hugo Grotius, ela está fundamentada, ela está pautada no ditame da razão verdadeira. Ou, em outras palavras, quando uma lei é expressa, talvez até como expressão do próprio direito natural, ela tem que expressar, diz Grotius, como uma lei que é ordenada, ela é impulsionada, no sentido de ela deve cumprir o dever e proibir o mal. Mas mais ainda, Grotius, quando ele diz assim, favorecer o bem, proibir o mal, Grotius, Grotius, ele fala que aquilo que é meu, ele usa até uma expressão latina, o seum, que todo homem tem direito
há alguma coisa que é própria sua, que não lhe pode ser retirada sem o seu consentimento. Então veja, ele já vincula aqui aquele seu do direito natural, aquilo que é meu, aquilo que é próprio, já começa a apresentar um outro elemento vinculado à questão da lei natural e do direito natural, que é a questão da liberdade humana, como expressão do direito e como expressão da própria lei natural, como algo próprio do homem. Thomas Hobbes. Aqui, moçada, em Hobbes nós encontramos assim um paradigma, eu diria, uma quebra de paradigma muito curiosa. Hobbes é o primeiro na história, é o primeiro assim dos pensadores onde nós encontramos aquele que coloca uma oposição. E aqui é curioso, a maioria dos autores anteriores, eles dizem que lei natural e direito natural, eles estão interligados, eles são correlatos. O Hobbes, ele diz que direito natural e lei natural parecem que elas estão em oposição. E Hobbes, para justificar essa sua fala, para distinguir o que é direito natural e o que é lei natural, ele diz que a lei natural é aquela que cunha, é aquela que forja o direito natural. Mas ao mesmo tempo, quando ele diz que a lei natural cunha, forja o direito natural, ele traz à tona a grande discussão da liberdade humana. E ele diz assim que no direito natural, veja, ele não esquece a lei natural, mas no direito natural é a expressão que cada homem, na liberdade que ele tem, é a expressão que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da maneira como ele quiser, para a preservação da sua natureza. Então veja, o direito natural, por exemplo, o direito à vida, Hobbes diz que eu tenho o direito de resguardar a minha vida contra qualquer ameaça externa. E eu posso usar da minha liberdade quando esse direito for ou estiver em risco. E ele ainda vai dizer que o direito natural consiste na liberdade de fazer ou omitir. Por isso que tem aquela célebre expressão de Hobbes que o homem é o lobo do outro homem, o homem quer comer o outro homem. No momento em que alguém fere esse direito natural, aquilo que é meu, eu me armo, eu me defendo, eu quero me proteger, eu quero assegurar aquilo que é meu. Por isso que, veja, quando Hobbes afirma que a lei natural cunha o direito natural, ele tem presente 4 elementos nesse direito natural. O que são esses 4 elementos que dão consistência ao direito natural? Ele diz que, primeiro, a liberdade humana, isto é, o homem que é livre nas suas escolhas, principalmente para a sua preservação, o poder que garante esta liberdade, a vontade de querer defender e, principalmente, o 4º elemento, a autoconservação. Por isso que ele afirma categoricamente que o homem é o lobo do outro homem. O homem quer comer o outro homem. Portanto, o homem, como expressão de alguém que vive essa lei natural, como expressão da garantia do seu direito natural, o homem
é livre, ele pode, ele quer e ele se autoconserva. Um outro cara espetacular. Eu acho incrível esse cara. Sou muito fã dele no sentido de quando você lê John Locke. John Locke é um cara que traz à tona a importância das experiências para a fundamentação da ciência. Ele fala muito da experimentação. E quando ele fala dessa experimentação, claro que Locke traz também, tem presente também, a questão do direito natural. E quando ele fala dessa experimentação, ele discute a questão do direito natural, ele diz que o direito natural, como expressão da própria lei natural, ele tem uma função. A organização das leis. Então, as leis, na sua organização, elas devem ter presente a lei natural, mas principalmente a organização do Estado. Portanto, o direito natural, segundo Locke nessa discussão da experimentação, ele diz assim que o objetivo do Estado, ao usar o direito natural, nada mais é do que garantir a cada cidadão o respeito aos seus direitos naturais. Ou, em outras palavras, a função do Estado, a função do poder, nada mais é do que garantir a cada cidadão aquilo que lhe é de direito. E aí ele é bem prático assim. O Estado deve garantir esse direito natural de proteção à vida, de proteção à liberdade, de proteção à propriedade de todos. Essa é a razão de ser de um governo. Por isso que Locke diz que se o Estado, se o poder público não garante esses direitos naturais a todos, ele deve ser deposto, deve ser substituído. Deve ser substituído no sentido de dizer, quanto mais o Estado for expressão dessa lei natural, mais ele atenderá às razões do porquê ele existe. Garantir a todos aquilo que é de todos. E por último, chegamos a um pensador bem contemporâneo, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele é um autor, normalmente quando ele é estudado no viés das suas ideologias, Rousseau, ele tem muito, a grande discussão de Rousseau é a ver com a questão da educação, das questões voltadas para o processo educacional. Mas Rousseau, ele tem também toda uma perspectiva dentro do direito sobre as questões inerentes ao tema do direito natural. E para tratar desse tema, Rousseau tem 2 livros espetaculares, que é o livro onde ele chama o Discurso sobre a Origem das Desigualdades Sociais. Ele tem assim toda uma análise, o porquê acontece desigualdades sociais, e isso nós estamos falando assim no início da modernidade. E ele tem um outro livro chamado O Contrato Social. Então são 2 livros onde neles são expressos 2 temáticas bem pontuadas, bem voltadas às discussões sobre a questão do direito natural. E Rousseau começa falando dessa questão do direito natural. E ele começa a analisar assim, por que existe desigualdades sociais? Por que existem ricos e pobres? Por que existem classes opressoras e oprimidos?
Por que existe disparidade social? Não são respeitados os direitos das pessoas? Ele diz, simples. É porque o homem trocou o seu estado de natureza pelo seu estado civil. Ou, em outras palavras, o homem deixou de viver conforme a sua natureza e começou a viver um modelo civil pré-estabelecido por vontades humanas. E aí, esse homem, no momento em que ele trocou o estado de natureza pelo estado civil, ele mesmo, o homem, instituiu o quê? O estado de propriedade. Isso é meu, isso é teu. Bom, isso é meu e isso é teu? Mas espera aí, a terra não é um direito de todos? Porque alguns mais, outros menos? Quando o homem rompeu o estado de natureza, ele instituiu a própria divisão do trabalho para manter uns ter mais e outros ter menos. Instituiu o quê? A divisão do trabalho. Uns trabalham e outros ficam com o resultado do trabalho. E ao mesmo tempo, o próprio Rousseau diz que, no seu livro sobre a origem das desigualdades, ele diz assim que, para garantir esta ordem do Estado civil, às vezes o poder precisou ser o quê? Arbitrário. Por isso, ele, nessas desigualdades, no livro dele sobre a desigualdade, ele vai discutir assim, mas quando o homem sai do seu estado natural, quando ele começa a viver não conforme o seu estado natural, ele precisa de um contrato social positivado para regulamentar e organizar a sua vida. E aí ele começa assim a dar uma resposta no seu segundo livro, que é o livro do contrato social. E ali ele examina e ele faz ali toda uma exposição abstrata. O que são direitos políticos? Como organizar o contrato social de uma maneira... E ali ele apresenta de que forma organizar esta ordem de uma forma justa, tendo presente esta ordem natural. E ele propõe, e é muito curioso assim, parece até um pouco ingênuo, mas ele propõe a quase volta ao estado natural. Se o homem voltar ao seu estado natural, temos equilíbrio na ordem civil. Beleza, minha gente? Espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até a próxima.